Irmãs, nessa noite, o texto que nós propomos para a nossa leitura e edificação nessa noite encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 33. Talvez você pergunte, pastor, mas versículo 33 não é por acaso, é versículo 33. Apesar de 33 anos, essa será a palavra que o Senhor quer nos ministrar nesses 33 anos, com uma parábola, apenas um versículo, que diz assim: Jesus contou mais esta parábola. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que toda a massa fique fermentada. Irmãos e irmãs, nós hoje celebramos 33 anos de existência. E aqui entre nós temos visitantes, nós temos outras igrejas representadas, irmãos, irmãs em Cristo, ministério de missões que estão aqui também. Enfim, está aqui o povo de Deus, a família do Senhor. E nós estamos celebrando neste culto, lembrando o que Samuel fez, através de uma pedra, fazer um memorial, uma pedra de ajuda. Em hebraico, Ebenezer, significa pedra de ajuda. No mundo que nós estamos vivendo, um mundo líquido, um mundo onde não há consistência, é necessário que nós estejamos sendo sólidos. É necessário que essa família da fé, a igreja do Senhor Jesus Cristo, se torne pedras vivas. Pedras vivas. 33 anos não são apenas números, meus irmãos e irmãs, num calendário. São décadas de histórias, orações, lágrimas, vitórias, de superação. Esse é um marco significativo e que nos faz lembrar também que Jesus, o nosso Senhor, iniciou o seu ministério com 30 anos. 30 aos 33 anos. Como é importante, esse número, 33. Que símbolo que o Senhor nos traz aqui nas Escrituras. Foi nesse período, em plena maturidade, que Jesus lançou as sementes do reino com os discípulos, que foram apóstolos, e passaram-se os tempos, e os apóstolos foram, mas a igreja continuou e permaneceu, e estamos hoje aqui, após milhares de anos. Quando olhamos para 33 anos da nossa igreja, podemos ver um paralelo poderoso. Não é apenas uma data, não é apenas mais uma data em que celebramos este aniversário. É um tempo de maturidade. É um tempo de solidez. É um tempo de nos preparar para um novo nível. O Senhor tem nos preparado, irmãos e irmãs. O Senhor tem nos chamado a estarmos como pedras vivas, a sermos sólidos nesse tempo de um mundo líquido. Conhecido filósofo Zygmunt Bauman, contemporâneo, filósofo conhecido, que escreveu sobre modernidade líquida, afirmava, dizia ele, que o mundo que nós vivemos hoje é um mundo onde nada é feito para durar. Nada neste mundo é feito para durar. Talvez o seu carro não dure. O meu Fusca durou, viu? 40 anos aí. Eu até vendi para outro que deve estar andando agora. Mas seu carro não foi feito para durar. Celular não foi feito para durar. As coisas de que tanto trabalhamos e procuramos ter foram feitas para não durar. As relações, os relacionamentos dos dias de hoje são descartáveis. As verdades são relativas. Você hoje abre sua rede social e não dá mais para acreditar naquilo. Não dá mais para crer no que você vê.
no que você lê, nas notícias. O mundo é superficial. E o mundo onde tudo é superficial, me parece, meus irmãos e irmãs, que a aparência vale mais do que a essência. E o agora, o imediato, sufoca qualquer projeto como este que Deus sonhou para o seu povo. O próprio reverendo Valdir testemunhou ali que houve uma mudança de olhar, quando ele não tinha muita certeza se essa obra chegaria a ser realizada, até perceber que este era um plano de Deus. E aprenda uma coisa, meu irmão e irmã, o plano de Deus é de longo prazo. Deus não age conforme as nossas expectativas, eu quero agora. Eu mandei um WhatsApp e você tem que me responder agora. Eu ligo para a Lu e ela não me atende. Isso me incomoda. O meu filho, Vitor, pede, pai, eu preciso disso, compra. E a gente vai e atende. Não é assim que Deus trabalha conosco, meus irmãos e irmãs. Enquanto o mundo é temporário, superficial, líquido, o reino é sólido, eterno. A nossa caminhada tem consistência. A nossa caminhada precisa continuar. E a parábola que Jesus nos conta, a parábola do fermento, que foi proferida nesse contexto, sobre o reino de Deus. Jesus contou mais uma parábola para reforçar o entendimento dos seus ouvintes. Ele nos mostra que assim como Jesus na sua maturidade, a igreja, a nossa igreja que completa 33 anos, ela está pronta para um novo tempo de frutificação e influência. A natureza silenciosa do reino. Jesus nos chama para caminhar nessa perspectiva, em que a nossa identidade, ela é comparada no reino de Deus como um fermento que uma mulher mistura a farinha. O fermento é pequeno. É possível que grandes chefes de cozinha nem dê muito crédito para esse fermento, né? Para essa quantidade de farinha. É pequeno. É quase invisível. E quando misturado, parece que algo acontece. Parece que acontece um fenômeno. Uma força imparável começa a acontecer. Ele não faz barulho. Você não ouve crescendo. E quem conhece sabe o que eu estou falando, quem faz bolo, pão, né? Quando começa a ver aquele resultado, parece que começa a crescer a massa. Assim deve ser, meus irmãos, a nossa caminhada. Como uma massa que vai crescendo, mas que não é palco de espetáculo. Não é medida para conselho e liderança ficar medindo como projetos em que fazemos medição e análise, para ver se estamos bem financeiramente. Deus não age com os nossos parâmetros. Deus não age com a nossa humanidade. O fermento age de dentro para fora. Não é por fora. É de dentro para fora. O mundo tenta mudar as pessoas de fora para dentro. Pressões, aparências, competição. Mas a igreja não pode ser assim. A igreja é movida pelo Espírito Santo. A igreja é transformada em essência. E nesses 33 anos, nós não paramos no caminho, porque o fermento que está em nós dependa de algum aplauso, não. Ele não depende, mas ele depende inteiramente da vida de Cristo, sendo edificada na nossa vida, na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, na nossa família, na igreja, naqueles irmãos e irmãs que vão para o trabalho e sabem que não adianta ficar separando, né? Separando vida secular da vida cristã. A vida cristã não é, sabe,
uma roupa que você escolhe e fala, agora eu vou para a igreja, vou ser cristão, depois você tira. Não. Tudo que Deus colocou na sua mão é para que, como um fermento, uma mistura, quem sabe pequena, se torne uma massa que fermenta e cresce para a glória de Cristo. Isso é o Espírito Santo que quer agir na vida da nossa igreja. Ah, irmãos IPI da igreja de Jardim Bonança, nós somos jovens, 33 anos somos jovens, precisamos amadurecer. O Senhor Jesus nos chama para a maturidade. A expansão continua. A expansão é irresistível. Fico pensando, quem prepara a massa coloca no forno, fica às vezes até desesperado, porque não acreditou que o pão ia crescer tanto, e quem sabe usou uma forma pequena. É hora de ter fé. Precisa usar a forma maior, meu irmão, irmã. Você sabe de uma coisa, existe até uma coisa assim que acontece com umas gerações mais novas, né? Que quando vão pegar um peixe e pôr passar, e quem é pescador sabe disso, corta a cabeça, corta o rabo, para colocar lá no forno. Aí a filha curiosa pergunta, mãe, por que você cortou a cabeça do peixe e o rabo? Filha, você sabe que eu não sei? Vou perguntar para sua avó. E perguntando para a avó diz, filhas, é que nessa época não cabia, a forma não cabia, tinha que cortar a cabeça e o rabo, mas hoje não precisa mais. E quem sabe hoje nós ainda, como uma igreja que está limitando a ação de Cristo, do Espírito Santo, não colocamos a nossa fé em prática, e limitamos a ação do Senhor como essa analogia que fizemos, de não crer que o Senhor pode expandir mais, a forma pode ser maior, o Senhor vai dar condições para trocar o fogão, o Senhor vai dar condições para que a expansão aconteça, mas isso depende de você dar um primeiro passo e crer. Não vai adiantar o pastor crer por você, a liderança. Você não pode terceirizar isso para outra pessoa. O Senhor está falando contigo. A expansão, ela continua e ela é irresistível. Não tem como nós não acolhermos esse chamado. A parábola diz que o fermento age até que toda a massa fique fermentada. O reino de Deus, meus irmãos e irmãs, não aceita neutralidade. Ele se expande, ele ocupa o espaço, ele influencia tudo que toca. 33 anos depois, o reino se expande através desta igreja e continuará se expandindo para a glória de Deus. Amém? Por fim, meus irmãos, aqui terceiro, sobre a nossa identidade, é preciso valorizar a nossa identidade. Fermento ou farinha? Aqui está um ponto central na nossa identidade hoje. Fermento é diferente de farinha. Se o fermento se tornar igual à farinha, ele perde sua função. Se a igreja se tornar igual ao mundo, superficial, líquida, egoísta, ela deixa de ser reino. E quem diz isso não sou eu, mas Jesus em sua parábola. Nossa identidade não é para ser farinha, mas fermento. Transforma, que leveda, que faz movimento de dentro para fora, que você meio que não entende, mas você confia em Deus. Você confia que o resultado é dele e não nosso. Nossa identidade é ser o elemento transformador. Somos chamados para influenciar, meus irmãos, a cultura desse mundo, não para sermos engolidos por ela. Nesses 33 anos, o que nos manteve firmes, meus irmãos, foi essa distinção. Meus irmãos, o que faz essa igreja permanecer em todas as nossas comunidades, com todas as lutas, dificuldades, sofrimentos, o que faz nós como famílias, com as nossas debilidades, com as nossas fragilidades, continuarmos, é porque o reino leveda a nossa família, o nosso povo, a igreja de Cristo.
Não perca a essência. O mundo oferece pão que perece. O mundo oferece pão que estraga. O mundo oferece um pão. Eu sou testemunha disso porque eu que vou no mercado. A Lu, ela terceirizou para mim isso na pandemia. E esse pão que a gente compra lá, o Puma, o pão, e eu estou fazendo propaganda já, né? Você coloca ele na geladeira, você coloca em qualquer lugar, ele não estraga. Tem tanta química lá, é para não estragar. Mas esse pão estraga. Não é como o pão do céu. O pão do céu que é Jesus jamais estraga. O pão do céu é alimento. O pão da vida foi levedado pelo Espírito Santo. O pão da vida nos deu o Espírito Santo para nos consolar nesse dia. O pão da vida tem nos dado o Consolador. Mas ele vai ser retirado. As Escrituras dizem. O Senhor Jesus nos alertou que o Consolador ainda está aqui porque nós precisamos ainda cumprir uma missão que o Senhor deseja. Continuar um compromisso com o futuro. Eu concluo aqui. Celebrar 33 anos, meus irmãos, é olhar para trás com gratidão, mas para frente com expectativa em Deus. Não é no pastor Nildo, no pastor Guilherme, não é no conselho dessa igreja, é em Deus. Não é no seu pastor, na sua liderança, é em Deus. Não é na AG, na Assembleia Geral, é em Deus. Não é na figura de uma pessoa ou de um grupo, é em Deus. Não se deixem levar pela liquidez desse tempo. Sejam sólidos na fé, sejam profundos no amor, sejam constantes na oração. E que nos próximos anos continuemos sendo fermento, silencioso, mas poderoso, que transforma a massa amarga deste mundo num pão doce da presença do Senhor. Amém? Parabéns, IPI de Jardim Bonança, parabéns, que o Senhor continue usando o seu fermento, que Ele deu, e que esse fermento, que Ele te deu hoje, que ele seja usado pela fé, até que essa massa seja fermentada para a própria glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Pastor. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigado por estes 33 anos de existência. Obrigado, Senhor, pelas igrejas aqui representadas, os ministérios, Pai. Obrigado pelo teu povo representado em todas as gerações, desde as crianças até os mais de avançada idade. Obrigado, Senhor, por aqueles que passaram por essa igreja e deixaram um legado vivo. Já não estão aqui entre nós, teus servos, filhos e filhas, mas agora reinam contigo. Nós cremos que o Senhor ainda está nos conduzindo, Pai. Transforma a nossa essência e nos usa, Pai, para expandir o teu reino aqui no Jardim Bonança, Pai, e até os confins desta terra. Que nunca percamos nossa identidade, Pai. E que sempre, Pai, mas sempre sejamos instrumentos da tua glória, porque este é o maior privilégio que temos, Pai. Os anjos desejaram fazer o ID, mas o Senhor nos confiou este chamado, essa chamada. Desperta, ó tu que dormes, desperta e ouve a voz do teu pastor, Senhor Jesus. Nós oramos por ti, Pai, ouvimos tua voz e pedimos que nos ajude a responder o teu chamado. Amém.